Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou o marido. Glênio, hoje nós falaremos sobre 2 contos. 2 contos. Não é 2 contos de réis. Não é 2 contos que você tem e não paga nem o ônibus. Infelizmente, tá caro, gente. São 2 contos. O Glênio vai contar um conto que ele leu e eu vou contar outro conto. Se você que tá com foninho, tá fazendo alguma coisa em casa, tá na academia, tá caminhando, gostar dessa modalidade diferente de episódio que a gente fez hoje, manda uma mensagem pra nós, dá um joinha, deixa a gente ficar sabendo que a gente direciona os próximos episódios, né? Muito obrigado. A palavra falta. A palavra volta. Pra isso aí, a gente faz mais disso aí. Bom, esses contos, eles marcam a abertura do mês da mulher. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E nós escolhemos, então, este mês para fazer um mês de leituras dedicado a mulheres. Feliz março. Feliz mês internacional da mulher, minha esposa linda, minha esposa amada. Então Inspiração da minha vida. Vamos aproveitar. A gente vai fazer leituras de escritoras mulheres ou sobre mulheres. Mas provavelmente mais com escritoras e sobre mulheres. Muito provavelmente. Nos contos de hoje, nós temos 2 mulheres e temos 2 personagens femininas muito interessantes. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Vamos lá. Vou começar então com um conto que eu li naquele livro maravilhoso, editado por George R.R. Martin, como diriam, e Gardner Dozois ou Dozois, não sei como é que se pronuncia. Se você souber, mande aí um áudio pra gente, gostarei muito de saber. Uma mensagem, um pombo-correio, qualquer coisa. Trata-se de um livro de contos, com 21 contos. O título é Mulheres Perigosas. Interessante. Portanto, já sabemos que este livro traz aquela categoria de mulher bem perigosa. Eu vou ler um pouquinho aqui a sinopse para vocês. Por favor. Com o aval de um dos maiores mestres da fantasia, George R.R. Martin, esta antologia apresenta 21 histórias de magia, ciúme, ambição, sedução e rebeldia, com apenas uma coisa em comum: mulheres fortes, corajosas e muito perigosas. Assinado por monstros da ficção científica, e daí ele cita vários nomes aqui, Mulheres Perigosas é um livro simplesmente imperdível, daqueles que você não consegue parar de ler. E é verdade. Prepare-se para todo tipo de perigo e para perder o fôlego com essas mulheres mais que poderosas. Trata-se, então, de um livro sobre mulheres perigosas, fortes. Então tem todo tipo de mulher e todo tipo de ambientação. Então, aos mundos criados pelos autores e tudo mais. Essa história específica foi escrita pela Megan Abboud. A gente vai colocar o nomezinho dela direitinho na descrição e vale muito a pena ir atrás. Assim, ela tem alguns livros já publicados. Eu não achei os títulos em português, mas se alguém souber, pode indicar pra gente, que a gente vai gostar de saber, vai gostar de compartilhar com quem nos ouve. Megan Abboud nasceu em Detroit. Formada em literatura, fez o doutorado dela em literatura, também lecionou na Universidade de Nova York e hoje escreve, né? Escreve tanto contos, como a gente tem aqui, como, eu diria, romances, mais livros mais voltados para a área do mágico, da fantasia, vamos dizer assim. A história que ela traz pra gente é uma coisa assim, sabe, quando o narrador, ele é o marido dessa mulher perigosa, né, dessa mulher retratada. E é uma coisa muito interessante, porque termina-se o conto com ele pensando como desver. Como eu faço para desver isso? Porque ele tem eles passam por um problema, né, na história deles. Então ele vai narrando, não é linear, não há uma linearidade na história. Ele vai narrando do presente e ele vai retomando coisas que aconteceram antes, como eles se conheceram. Então trata-se de um casal que teve uma filha e em determinado momento a filha desaparece. E desaparece sob circunstâncias muito esquisitas. Primeiro, há a certeza da parte dele de que a mulher é inocente, de que a mulher não sabe
realmente como a menina sumiu. Por outro lado, há uma desconfiança forte da polícia. Então ele tem que lidar com isso, com essa mulher a quem ele ama e em quem ele confia, e na polícia que diz que não é bem assim a história que ela está contando. Em determinado momento, ele começa a perceber algumas coisas no comportamento da mulher. Ela faz uma tatuagem na região onde ficou uma cicatriz, uma estria da cirurgia do nascimento da menina. O nome da menina é Shelby. Não falei os nomes, né? O nome do narrador é Tom Ferguson, o nome da esposa é Lori e o nome da filha é Shelby. Então ele vê na esposa uma tatuagem, que ela faz uma tatuagem em cima dessa cicatriz. É uma cicatriz e uma estriazinha que ficou da gravidez, que é Mira-me queimar. Olha a dica pro leitor aí. Exatamente. Em pesquisas feitas aqui, eu não conheço muito dessa língua, é olhe-me queimar, ou veja-me queimar, observe-me queimar. Viu? Tem várias possibilidades. Mas enfim, ele vê essa tatuagem, ela diz que ela fez para esconder aquela, né, que estava incomodando, aquela aparência da estria. E para ele tá, ok, ele aceita. Não, ela tá tentando. Na cabeça dele vem sempre a defesa. Ela tá tentando superar o desaparecimento da filha. Passa o tempo, ele vai recebendo alguns indícios do comportamento dela muito diferente de alguém que perdeu uma filha. E daí ele recebe um e-mail com uma imagem dela dançando em cima de uma mesa, porque ela diz já para ele em determinado momento quando eles se conhecem. Por isso que eu tô falando, não, né? Por isso que eu disse, não é linear. Então, em determinado momento, quando eles se conhecem, ela diz que gostaria de ser dançarina. Nesse momento que ele tá com a filha desaparecida, ele recebe um e-mail com um dado, fotos dela dançando em cima de uma mesa. Mas ele olha e pensa assim, não, isso era quando ela era nova. Aí ele rola, né, a tela e ele vê outra foto. E nessa foto ele vê a tatuagem que ela acabou de fazer. A partir daí, a cabeça desse homem vira, assim, uma coisa de louco. Porque ele não sabe mais se ele pode confiar nessa mulher, na Lori. Ele não sabe o que aconteceu com a filha. Ele não sabe nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa paixão que, quando ele se aproxima dela, ele não consegue colocar para fora essa desconfiança que ele tem. Então, é bem interessante. É um texto bem psicológico. Você fica na cabeça do narrador e vai observando e pensa várias coisas que podem acontecer, mas nada daquilo acontece. Então, o narrador vai contando como que essa mulher vai lidando com esse sumiço da filha e todo esse estranhamento. Então, passa dessa confiança plena que ele tem nela para uma desconfiança quase comprovada de que ela tem uma culpa no sumiço da filha. Depois disso, há outros indícios que a polícia traz para ele, de ligações que ela recebeu, do que ela fez no dia do sumiço da criança. Tem várias coisas. Eu não vou contar o final do conto, mas o final ele é interessante, ele é bem interessante e ele traz, bem no finalzinho, bem ali nas últimas linhas. Nos últimos suspiros. Nos últimos momentos. Aquela questão de que ele não pode mais deixar a menina sozinha com a mãe. Ou seja, eu contei o final do conto, né? Tudo bem, porque a menina retorna. Mas há um dado que eu não contei. E é esse dado que a Lori conta para esse narrador, que faz todo sentido. Por que ele não deixa ela sozinha com a criança? Mulheres Perigosas, ele é um baita livro de contos. Esse conto, em particular, me chamou a atenção, né? Foi um dos primeiros que eu peguei, ele tá bem no comecinho, é o segundo do livro, mas eu fiquei impactada porque eu fiquei pensando em tudo que passou na cabeça do narrador, né? O narrador, ele conseguiu, né? A Megan, ela conseguiu montar um narrador com todas aquelas dúvidas a respeito do outro, a respeito do companheiro, né? No caso da companheira, que são plausíveis. E é incrível. É incrível, assim, e algumas coisinhas ele vai contando no começo, aí ele traz a história que tá acontecendo e a história que já aconteceu com eles, como ela vivia antes, como ele conheceu ela, e tudo isso faz parte dessa confusão mental desse narrador no final do conto, diante ali da mulher e da filha, e dessa necessidade dele de não deixar as duas ficarem sozinhas. É um conto bem interessante. Quantas páginas esse conto? Deixa eu ver. São umas 20 páginas. Então, curto.
curtíssimo. É um conto bem curto. Curtíssimo é o meu conto, mas a gente já vai falar dele. Não, eu sei que o seu conto é curtíssimo. Não se preocupe. E o seu conto é engraçado, né? Pelo que anda rondando aqui neste ambiente doméstico. Os spoilers internos. Bom, finalizando esse conto, vale muito a pena. Quem tiver aí com esse livro na prateleira, já pega, escolhe esse conto primeiro, vai dando uma olhadinha, e assim que vai passando para outros, vai nos contando o que tem achado do livro. E quem não tiver com o livro na prateleira, o link tá na descrição. Março é mês da mulher, compre os livros pelos nossos links. Nós somos parceiros da Amazon.com.br. E comprando pelo nosso link, você não gasta nenhum realzinho a mais e ainda ajuda a manter as atividades da Rádio Caractere e da Caractere Books. E nós agradecemos imensamente quem compra por esses links. Ajuda bastante. Agradecemos também, fazendo um pequeno parênteses. Por favor. Um pequeno parente? Um pequeno parente? Não, parente não, melhor não. Deixa lá. Deixa o parente quieto. Vamos fazer então, rapidinho, um agradecimento a quem nos escuta fora do Brasil. Opa! Temos gente nos escutando lá na Alemanha e nos Estados Unidos. Muito bom, muito obrigado. Então, a gente agradece bastante a audiência. Entre em contato com a gente vai adorar conversar com vocês sobre livros. E também quem nos mantém informados, dando feedbacks também do que tem achado dos nossos podcasts. Tem gente que está apreciando mais a leitura de contos, inclusive, porque a gente tem falado de contos. E trazer contos para conversa sobre literatura é muito interessante, porque no Brasil a gente não tem muita prática, não é habitual ver as pessoas lendo conto, conversando sobre contos, né? Então, é muito interessante porque tem contos muito bons. Se a gente observar, até na história da literatura, a quantidade de contos produzidos são valiosos. E eles trazem questões culturais, eles trazem questões rápidas de reflexão. E não só, muitas vezes entretenimento rápido, entretenimento para ler num dia. Gente, é tanta questão envolvendo a leitura de contos que nós trazemos esse programa desenvolvido basicamente em contos para isso, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre os contos produzidos tanto no Brasil como fora do Brasil e trazer quem sabe, um pouquinho de como funciona esse meio, de como funciona a escrita de um conto. A gente pode trazer mais informações se for o caso. Quem tiver mais informações sobre a construção do conto, o que é um conto, pode mandar pra gente, que a gente vai adorar compartilhar e vai adorar saber mais. Então, gente, é por isso que a gente traz esse tipo de conteúdo. Agora? Mocinho Glênio vai falar do conto escolhido para iniciar este mês da mulher. Vamos lá. Antes de falar do conto, falar do livro e da autora. Na verdade, não é bem uma autora, é uma compiladora. Explique-se. Explico-me. O nome dela é Angela Carter, ou pelo menos era. Ela nasceu em 1940, faleceu em 92. E ela fez um trabalho muito interessante fazendo essa junção, essa coleção. Escolha o termo que melhor lhe aprouver. Essa escolha geral de contos. E a ideia dela era deixar uma obra relevante para as filhas. Tendo isso em mente, ela fez uma seleção de vários contos que, direta ou indiretamente, tem a ver com mulheres. Outro filtro que ela usou foi não escolher contos contemporâneos. Ela escolheu contos folclóricos, contos de relevância cultural. E ela partiu para todos os lados. Ela trabalhou muito com essa coleta em todos os continentes. O livro do qual eu tirei o conto de hoje se chama, finalmente, 103 Contos de Fadas, por Angela Carter, muito bem traduzidos, diga-se de passagem, pelo Luciano Vieira Machado. Esse livro é daquela coleção listradinha da Companhia das Letras. Belíssima coleção. Belíssima coleção, vale muito a pena ter em casa. Dica do dia, Companhia das Letras, Pingo em Companhia, obrigado pela parceria esse ano aí, hein? Tamo junto. Voltando ao livro, originalmente esse livro eram 2 livros. A autora publicou o primeiro volume, ainda em vida, ainda bem. E o segundo volume... publicar depois de morte é meio perigoso, assim. Né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem. Não. O segundo volume já estava pronto, ela estava hospitalizada. As notas para o segundo volume já estavam quase terminadas.
e ela faleceu. Então uma amiga dela... É póstumo, então. Uma amiga dela completou as notas a partir dos manuscritos da Angela Carter e publicou o segundo livro, e aqui no Brasil a gente tem esses 103 contos, que é uma junção dos 2 volumes originais em inglês. A Angela, ela fez um trabalho maravilhoso, e a introdução do livro já traz toda essa ideia para nós, que ela fala da relevância dos contos folclóricos e dos contos de importância cultural, que a gente jamais vai saber quem são os autores, mas a gente sabe quem contou para a gente, ou mais ou menos de onde veio. A gente conhece mais a história de quem contou e um pouco de onde veio essa história. Isso. Tanto que é comum a gente ter histórias muito parecidas, originárias de diversas partes do mundo. A gente pode lembrar de Tristão e Isolda, né? Que a gente conversou alguns episódios atrás, que ele tem várias versões. A princípio, 2 autores, vamos colocar entre aspas, mas que é uma obra difundida por outras pessoas também, e até modificada. Mas vamos voltar... ela comenta isso, quem conta um conto aumenta um ponto, pelo menos na época que o conto não era escrito. E o próprio Tristão e Isolda tem uma versão indiana, mais ou menos da mesma época. Então, peraí, é um conto indiano que foi pro Ocidente, é um conto ocidental que foi pra Índia. Opa. Olha a apropriação. Ou então... a humanidade não é tão diferente assim, apesar das diferenças culturais. Você está sendo muito profundo nesse momento. Então, eu tô ganhando tempo, tô falando do livro, da composição do livro, porque os contos que a Angela Carter selecionou para montar essas 2 obras em inglês e essa obra compilada em português, são contos muito pequenos. O livro, ele não tem muitas páginas e ele tem mais de 100 contos, né? Já por isso, a gente já percebe que os contos são realmente pequenos. São pequenos, eles são divididos em seções. A parte 1 são mulheres corajosas, ousadas e obstinadas. Gente, olha aí. A parte 2, mulheres espertas, jovens astuciosas e estratagemas desesperados. Uau! Parte 3, tolos. Sempre tem, até hoje. Tá que mais tem é hoje. Parte 4, boas moças e o que acontece com elas. Parte 5, feiticeiras. Parte 6, famílias infelizes. Parte 7, fábulas morais. Parte 8, mentes fortes e artimanhas. Parte 9, maquinações, feitiçarias e trapaças. Parte 10, gente bonita. Parte 11, mães e filhas. Parte 12, mulheres casadas. Parte 13, histórias úteis. Como se as outras não fossem úteis, mas a questão da utilidade... Depois de tudo isso... Não, passa por todos os contos, você chega no final, úteis. Hã? Como a assim? Última sessão, né? E daí tem um pós-fácil bem legal. Todas as notas da Angela Carter estão nessa obra também traduzidas, então ela não é muito conhecida, pelo que eu andei pesquisando, nem muito fora do país. Quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Angela Carter, eu não achei muita referência sobre ela. Muita gente falando sobre. Então a gente vê muita gente no YouTube falando sobre livro e tudo mais, e eu não achei muita gente falando sobre a Angela Carter. É verdade. E também não achei muito texto sobre. Até nisso, novamente, quem souber mais informações, às vezes tem um estudo super interessante, eu nem sei, e a gente não tem conhecimento. Manda pra gente. Pode mandar pra gente, que a gente vai adorar saber, porque a gente se encantou, a gente ficou encantado com essa autora. E, claro, ela foi uma coletânea, ela escolheu os contos, né? Não foram escritos por ela, vamos, né, colocar os termos corretos. Não foram escritos por ela. Mas essa escolha e as notas que ela coloca demonstram uma sensibilidade literária muito interessante. E quem escreve, quem compila, deixa no conto um pouco de si. Isso exatamente. Ela mesma fala. E o ponto, não é? É o ponto que ela coloca em cada conto. É o ponto dela, exatamente. O conto que eu vou falar um pouquinho, vou comentar, ele tem apenas... Dá teu conto aí. Do meu conto. 2 páginas, é um conto bem curtinho. Conto folclórico de origem inglesa, até onde se sabe. Está na parte 3, Tolos, e se chama A Velha que Vivia Dentro de uma Garrafa de Vinagre. Adorei esse título. Já é risada no título. Exatamente. Eu li quando a gente estava escolhendo os contos, que um não contou para o outro o conto que estava lendo para fazer o episódio. Aqui nota para você ouvinte. E eu li, eu acho que uns 8, 9 contos desse livro, de diferentes partes. Adorei uns contos africanos, uns contos da população inuit,
Mas esse inglês eu li e falei, é esse aqui, o que vai pro podcast é esse. Vamos dizer que o Glênio tem um lado comediante mais puxado assim pra comédia inglesa. Aquela que a maioria não ri, mas o inglês tá lá dando risada. Não tô dizendo que o conto é ruim, não tô dizendo que o conto não é engraçado. Tá. O conto é legal, eu que normalmente sou um pouquinho sem graça. Tá, tudo bem. Vamos pro conto? Ai, Malino. Você só escolhe os filmes meio ruins, mas tudo bem. A velha que vivia dentro de uma garrafa de vinagre, então, vai trazer para nós uma mulher sem nome, como tantos contos folclóricos, é simplesmente uma mulher que morava dentro de uma garrafa de vinagre. Por quê? É geralmente Jamais saberemos. Assim, né? É a mulher, a velha, a menina, né? A jovem. E por que na época ela morava dentro de uma garrafa de vinagre? Jamais saberemos. Eu nem me toquei que isso é diferente. Mas é o que temos para o início do conto. E aí uma fada vinha passando pela região e ouviu os lamentos desta senhora. Poxa vida, que tristeza minha vida, que dor no coração eu ser obrigada com a idade que eu tenho a morar dentro de uma garrafa de vinagre. Eu não deveria ser obrigada a morar dentro de uma garrafa de vinagre. Eu só acho, que eu merecia viver num chalezinho tranquilo, pequenininho, simplesinho, com as paredes cobertas de rosas, o tipo de chalezinho de interior inglês. E a fada pensou, vou quebrar o galho dessa senhora, né? Então faz o seguinte, senhorinha. Quando a senhora for dormir, vire-se 3 vezes, de um lado para o outro, fecha bem os olhos e durma tranquila. Pois a senhora foi para a cama, ansiosa, rigorosamente fez o que a fada mandou. Deitou, virou para um lado, para o outro, fechou os olhos, se concentrou bem, fez um pensamento bom e foi dormir. Na manhã seguinte, ela acordou, ela estava onde? Num chalezinho, todo bonitinho, as paredes cobertas de rosas. Ela ficou tão empolgada que ela esqueceu de agradecer a fada. E seguiu com a vida dela. A fada, obviamente, tinha mais o que fazer, né? Ela estava passando pela região, ela foi cuidar das coisas dela. Ela tinha aí uns negócios para resolver e foi viver a vida dela. Um tempo depois, a fadinha pensou, vou lá passar na casa da senhora, vou ver qual é, né? Como é que ela tá, se ela tá feliz. E, pra surpresa da fada, a velha estava reclamando. Ela estava triste. Ela assim, poxa vida, que tristeza da minha vida. Eu acho que eu devia mesmo morar, isso ela reclamando com ela mesma, numa casinha maior, com os vizinhos, com, né, carro do ovo, com gente que passa pra lá e pra cá vendendo as coisas. Vê, a gente faz as adaptações quando a gente conta a história. Fica a dica. Fica a dica. Para as prefeituras, tirem essas porcarias de carro do ovo da rua. Por favor. E aí a fada ficou meio assim chateada, né? Falou, pô, mas ela queria sair da garrafa de vinagre, pediu um chalezinho, não tá bom chalezinho, quer ir pra uma casinha. Tá, chegou na senhora e falou, ó, mesma coisa, mesma receita. Vai deitar, vira pra um lado pro outro 3 vezes, fecha os olhos, dorme e tal. E aí no dia seguinte, ela acordou numa casa melhor, com mais espaço, com vizinhos, com aquele movimento. A fada foi cuidar da vida dela. Um tempo depois, a fada passando por ali falou, vou visitar a senhorinha, deve estar feliz agora, né? A casinha maior, com vizinho, com movimento, com carro do ovo, aquela coisa toda, carro do picolé. E a velhinha tava reclamando. Claro que tá. Eu acho, na verdade, poxa vida, que vida triste que eu levo, né? Que vida reprimida que eu levo. Eu acho que eu mereço morar numa grande mansão no campo, com um jardim bem bonito, com alguns criados. A fada, né, respirou fundo, falou, tá, não me custa nada. Chegou pra senhorinha e falou, ó, tá, mesma receitinha, já conhece o esquema, por um lado, pro outro, tal. E ela acordou na manhã seguinte, numa mansão enorme, cheia de criados e tal. E como de costume, esqueceu de agradecer a fada. A sequência do conto, ela pede para ser uma duquesa, um grande palácio, uma carruagem. Ela sempre vai querer mais, né? Ela sempre vai querer mais. E a fada vai ficando indignada num grau. E a gente, lendo isso num conto folclórico, tentando imaginar a fada ficando... Aquela raiva subindo. Exatamente. Né? Tenta imaginar uma sininho vermelha, balançando de nervoso. Agoniadinha. E aí a senhora acorda duquesa e depois a senhora reclama de novo da vida. E poxa vida, eu podia ser rainha, né? Num trono de ouro. E a fada quebra o galho dela. E daí, poxa vida, meu reino é tão pequeno. Sou a rainha de um país insignificante. Eu devia ser papa. Eu quero reinar sobre todas as mentes do mundo. E aí a fada se indigna. E não tem problema contar, porque é um conto folclórico antigo, passa do limite de paciência da fada e ela engole em seco e vai lá falar pra senhora, falar, seguinte, já sabe a receita, pra um lado, pro outro, fecha o olho, se concentra e dorme. E por fim, a senhora acorda de novo morando dentro da garrafa de vinagre. É impressionante.
Até a gente contou aqui os finais dos contos e tudo mais, e às vezes a gente pode pensar, mas estragou a experiência. Não. Jamais. Porque a experiência de leitura é impressionante. E uma história dessa, folclórica, é o que perpassa todo aquele ambiente que a Angela Carter traz desse fantástico, desse conto de fadas. Mas não é um conto de fadas que a gente tem adaptado para criança. E não é o conto de fadas típico que a gente imagina. Normalmente, a nossa referência pra gente com 30E, tá? Não vamos entrar em detalhes. Coisas. Não precisa contar. E de umas 2 ou 3 gerações pra trás... Você tem. 30E. O imaginário é Disney. A gente lembra da Bela Adormecida. Isso, exatamente. De contos românticos, que vem o príncipe, que vem tal. Nenhum dos contos que eu li nesse livro, uns 8 ou 9, não tem disso. Até tem nesse livro, eu acho que o Chapeuzinho Vermelho. Mas a gente pode pensar que os contos de fadas, eles vêm de outra ideia, né? Isso. Os contos de fadas, eles vêm dessas histórias contadas de pai, de mãe para filha, de filho e para filho e tudo mais. E são histórias para fazer, olha, nesse caso, aquela pontinha de moral. Nesse caso, não reclame demais do que você tem. E uma coisa bem interessante que a Angela Carter fala no prólogo é a mudança de abordagem, não dos contos, mas para com os contos. Os contos folclóricos foram, durante muitos séculos, a diversão principalmente dos pobres. Por falta de alfabetização, de escrita, tinha que ter essas histórias para passar valores morais, modos de vida. Então eles passam isso e, ao mesmo tempo, eles dão um aspecto da sociedade que era duro. Exatamente. Era muito duro. E em determinado momento, e de novo, a chatice, para alguns talvez, desculpa se for o caso, mas eu sempre repito, quando a gente fala de obras do século XIX, a questão do nacionalismo e tal, uma abordagem dos irmãos Grimm, quando fizeram a clássica coletânea deles, era justamente fazer essa coletânea que espelhasse o verdadeiro espírito germânico. Então, o nacionalismo mental voltando naquelas origens que a gente fala. A gente já falou isso em outros episódios, não vou me alongar aqui. Até mesmo porque nessa questão desses contos criados pelos Grimm, a gente tem esse nacionalismo e essa ideia dos contos, os contos deles, vamos dizer assim, pertencem àquele lugar. E aquele momento. Depois, a gente vê adaptações. Isso. Então, o que a gente vê hoje em dia nos streamings, sei lá, no DVD que a gente coloca pra criança assistir, é a adaptação. Não foi assim que foi escrito primeiramente. Isso. E esse movimento do século XIX, também ela comenta, foi um momento que os contos passaram de necessidade de diversão das camadas mais pobres para o entretenimento das camadas mais abastadas da sociedade. E a partir daí passa por escrito. Passa por escrito e eles são polidos, são lapidados. E vários contos folclóricos perdem caráter de violência, de brutalidade. Tem muito, hein, gente? Tem muito nos contos. Tem muito. Chapeuzinho Vermelho terrível. As versões mais antigas são terríveis. Então, a gente até pode fazer, desculpa te interromper, mas a gente pode até fazer um episódio mais pra frente falando sobre os contos de fadas, que é bem interessante como foi construído. Tem até trabalhos bem legais na área, tanto acadêmicos como livros, que tratam dos contos de fadas. E dessa origem não tão bela assim, não tão bonita, não com um final tão feliz assim. Sim. É bem interessante. Aí vale a recomendação desse livro da Angela Carter, porque ela traz essas versões, esses contos mais duros. Vai ter espancamento, vai ter estupro, vai ter assassinato, vai ter desmembramento, vai ter um monte de coisa que a gente... Gente, mas é história para criança? Não é história para criança, são histórias folclóricas. Exatamente. Virar história para criança não é porque o título trata de contos de fadas que é história para criança. É isso aí. Vamos colocar no lugar isso. E num futuro episódio vamos discutir fadas. Quem eram, quem se tornaram e por que hoje em dia a gente tem uma ideia de fada, né? Do ser fada, o ser fantástico, pequenininha, bonitinha, delicadinha com asinhas, e originalmente ela era muito mais próxima da mulher de branco que apavora tanta gente. Então, estão anotando, né? Espero que vocês estejam anotando, porque o homem está fazendo promessas. Então, cobrem, porque a gente está querendo fazer alguns episódios voltados mais para essas questões mais, digamos, teóricas, digamos, históricas, de construção, base. De base, que fazem parte do processo literário e que chegam para nós muitas vezes
envolvidos nessa lapidação, né? Nessa belezura, nessa maravilhezinha, porque é vestido desse jeito, hoje em dia para agradar os olhos infantis, mas não teve essa origem. Então, pra gente perceber como também, olha só, até o termo contos de fadas tem essa mudança. Porque se a Angela Carter coloca, se o título do livro é Contos de Fadas, e a gente percebe que nesses contos não tem nada desse imaginário de contos de fadas que a gente possui. A representação que a gente tem essa hoje. Representação que a gente tem a partir do que a gente consome como contos de fadas. Então vale muito a pena a gente prestar atenção nessas questões. Sem dúvida nenhuma, fica a recomendação, então, de 103 Contos de Fadas, por Angela Carter, e Mulheres Perigosas, compilação de diversos autores. Exatamente. Que é uma literatura mais contemporânea. Isso. E o livro que eu peguei mas traz magia, traz várias coisas, assim. Uhum. A história que eu trouxe, né, o conto, ele traz esse caráter um pouquinho mais real, né? Não tem fantasia, né? A autora escreve muita fantasia, mas ela traz esse caráter mais real. Ela escreve já sobre mulheres, ela tem livros para jovens e adultos. É quase um suspense, né? É um suspensão. Um dramazinho, um negócio. Exato. É um drama. Mas é bem interessante. Mas há outros que trazem, por exemplo, o Martin, ele traz um pouquinho do mundo que ele cria. Quem assiste Game of Thrones, né? Imagina, ele traz um pouquinho. Então, cada um dos autores, eles trazem um pouquinho desses mundos que eles já criaram. Por exemplo, a Diana Gabaldon, que escreve Outlander. Quem aí já deve ter assistido... Tem conto dela também? Tem um conto dela. E ela faz também esse uso desse ambiente que ela cria no Outlander para narrar um conto. Não há, pelo que eu andei olhando aqui, os contos que eu li para fazer a escolha, não há spoiler, não entra... É outra coisa. É um conto criado a partir dos personagens que já existem. Ou não, nesse caso. Pelo que eu sei, não. Mas enfim, são livros que valem muito a pena. Vale a pena a leitura de contos. Não só porque é rápido. Tem gente que acha que a leitura, ela é efetiva se você termina rápido, se você lê rápido. Não é esse o caso. Até os contos, eles precisam também de um tempo de leitura e de maturação. Muitas vezes, a gente tem que voltar na leitura daquele conto. Porque o processo de se apropriar daquela história envolve muito mais coisas do que a gente imagina. Então, envolve conhecimento de mundo, que muitas vezes a gente não tem, conhecimento de cultura, no caso da Angela Carter, que traz contos de fadas, folclore, são coisas que a gente não conhece, são coisas que provavelmente não fazem parte do nosso dia a dia e do nosso consumo quanto leitores. Então, essas questões valem muito a pena e elas estão presentes em contos. Claro que num romance desenvolve-se muito mais isso. Um bom romance desenvolve muito bem isso. Mas os contos, eles trazem essas coisas, às vezes, muito rapidamente, de maneira muito simples ou quase invisíveis. Mas estão ali. E a gente aprende muito com isso. Então, ler conto é aprender também. E quem sabe, vamos criar aqui uma frasezinha? Vamos. Quem conta um conto aumenta um ponto, mas quem lê aumenta um ponto para si mesmo, de conhecimento e de aprendizagem. Sendo assim, se você gostou desse episódio, compartilhe, não com um monte de gente, compartilhe com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também. Aumente um ponto. É isso então. Como as pessoas podem nos encontrar, Glênio Madruga? Nas redes sociais, procura aí. Se vira sendo quadrado. Brincadeira, gente. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, com mais atividade em uns do que em outros e as situações do dia nos estamos nas redes. Estamos nas redes, a gente tá também no YouTube, no Spotify e a gente sempre recomenda baixar um aplicativo de podcasts no seu celular e investigar um pouco a podosfera, porque tem programa legal, interessante para todo mundo para ouvir como, onde e quando você quiser. E prepare-se porque vem aí novidades, a gente vai trazer novos conteúdos e este mês é dedicado às mulheres. Então não percam os próximos episódios, estão muito bons. Finalizando então, desejo a todos um ótimo carnaval. Se for pular o carnaval, aproveite bastante. Se for pular um pouquinho e sobrar aquele tempo, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.